Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo continue abençoando suas vidas nessa noite, tudo bem com vocês? Leandro Alves falando, é sempre uma honra poder estar aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, de suas grandezas, dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, tá certo? E que se estende de geração em geração. Você que não me conhece, me chamo Leandro Alves, sou criador de conteúdo cristão aqui dentro dessa plataforma. Desde já te convido você que não me segue a me seguir e no meu canal, se inscrever lá, dar um joinha nos vídeos, ativar o sino de notificações e sempre que possível, comenta para estar interagindo conosco, amém? Para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Queridos irmãos, vos convido nessa noite para vocês assistirem comigo aqui um pequeno trecho de uma ministração de um pastor que conheci recentemente através das redes sociais, certo? Ao ver algumas ministrações da palavra de Deus na internet, me deparei com esse pastor. E desde já, eu gostaria de convidar vocês a assistir um trecho dessa ministração. E ele tocou em um ponto interessantíssimo. E eu preciso compartilhar com vocês nessa noite. Logo após, estarei dando meu posicionamento sobre aquilo que foi dito. Haverá avivamento nesta igreja quando os cultos de doutrina e de escola bíblica dominical forem os mais concorridos. O resto é conversa fiada. O declínio do altar. Por que precisa ser o declínio do altar, desse púlpito aqui? Porque se o diabo interfere na docência, ele sacrifica a discência. Se o diabo interfere no ensino, ele sacrifica quem escuta. Porque a própria carta coloca a igreja na categoria de quem é vulnerável a escutar o que está falando aqui, independente da fonte, da origem. Paulo mostra que o diabo prejudica a igreja a partir da igreja. O diabo prejudica a igreja a partir do altar dela. Do diabo arrancar da igreja a palavra, acabou a igreja. Não é a igreja. Por isso que a solução para a escola bíblica dominical na Outra América foi a seguinte: vamos matar a escola bíblica dominical antes que ela mate a igreja. O que eles fizeram? Duas coisas. Unificaram a classe, porque eles queriam quantidade e não qualidade. Eles unificaram a classe e transformaram a escola bíblica dominical norte-americana num eduarship. 90% de blá, 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 canção e 10% de palavra. O que aconteceu? A igreja ficou quantitativa, encheu, mas perdeu qualidade. Por que qualidade da igreja? A qualidade dela é a qualidade de Cristo em nós. E Cristo em nós é tão intrinsecamente ligado à capacidade que eu tenho de mastigar Ele, de comer dEle, de viver dEle, porque Ele é o verbo em carne. Meus irmãos, antes de eu tecer aqui o meu posicionamento, eu gostaria de meditar com vocês na palavra de Deus, que se encontra lá no livro do profeta menor Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, está escrito: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que tu não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Agora vamos para o Novo Testamento e observemos um pouco as Escrituras, ali na segunda epístola de Pedro, o apóstolo, capítulo de número 3, versículo de número 18, está escrito da seguinte forma: porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Tendo em vista todas essas duas referências que eu passei para vocês aqui na leitura, certo? Eu quero tecer aqui o meu posicionamento e gostaria que vocês também expressassem, certo? O seu posicionamento aí nos comentários. É sempre bem-vindo para estar interagindo aí conosco aqui nessa plataforma, tá certo? Pastor, ele é um pastor assembleano, como eu disse no início do vídeo. Eu, ao ouvir algumas ministrações, deparando-me ali nas redes sociais, me deparei com esse pequeno trecho, esse pequeno corte da ministração do pastor Presley. E esse pastor Presley é um pastor assembleano, certo? Não sei informar de onde é, qual a cidade aqui do país que ele reside, certo? Mas ele tocou em um assunto muito importante. Ele tocou num assunto muito interessante, que é de extrema relevância para nós. Você quer ver qual é o culto mais importante, não menosprezando os demais, mas qual é o culto mais importante que o crente em Cristo Jesus
ele precisa estar presente. Lógico, você precisa estar presente em todos os cultos, mas existem cultos específicos que você precisa se tornar cadeira cativa para que vocês possam estar perfeitamente alinhados, certo? Na questão do conhecimento bíblico. São eles culto de doutrina, certo? Ou culto de instrução da palavra, não sei como é que chama aí em seu estado, na sua cidade, e a escola bíblica dominical, mais conhecida como EBD. Se você analisar um pouco, e o que o pastor Presley ele citou aí nessa ministração, ele não estava sendo específico, mas ele estava generalizando, porque infelizmente há uma deficiência no meio dos evangélicos, certo? Com relação à questão do conhecimento bíblico, com a questão da busca pelas Sagradas Escrituras ao estudar, a se meditar, correto? Então, quer ver você tirar a prova dos 9? Vamos fazer aqui uma pesquisa. Vejamos. Tire uma foto no culto de domingo à noite, na igreja. Tire uma foto na escola bíblica dominical, no domingo pela manhã. E tire uma foto no culto de instrução e doutrina, que algumas igrejas são na segunda-feira, tem outras que é na terça-feira, certo? Isso aí vai de congregações, correto? E aí você vai fazer a análise. Você vai perceber que vai haver uma grande massa de pessoas no culto de louvor e adoração, o domingo à noite. Você vai perceber que pouquíssimas pessoas estão na escola bíblica dominical e você vai perceber que pouquíssimas pessoas também se encontram no culto de instrução e doutrina. Então, o que acontece? As pessoas se limitam, muitas delas, pelo famoso comodismo, e de um certo ponto, acaba deixando de lado, ou falando de uma linguagem nordestina, de uma linguagem baiana, certo? Como o pessoal daqui de Salvador sempre diz, empurrando com a barriga, acaba deixando de lado, o comodismo bate, e você não é presente na EBD, você raramente participa de um culto de instrução e doutrina, e quando vai se deparar com determinadas situações que você precisa usar a apologética, que você precisa usar a defesa da sua fé, para defender a sua fé, melhor dizendo, você acaba correndo, você acaba fugindo. Por quê? Porque falta ali conhecimento bíblico, certo? E você só vai adquirir conhecimento bíblico ouvindo a instrução da palavra, ouvindo o culto de ensino, onde seu pastor está ali estudando para trazer uma palavra rema, uma palavra sadia, uma palavra que realmente tenha conhecimento bíblico e teológico para passar para você. Igualmente, o professor de escola bíblica dominical que estuda durante a semana a lição bíblica para estar passando para você um ensinamento sadio e ensinando como defender a sua fé. Tendo em vista que nesse trimestre, certo? A CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela trouxe através do seu comentarista, o pastor Ezequiel Soares, e ele trouxe um tema sobre apologética, sobre a defesa de nossa fé, tendo em vista alguns posicionamentos com relação a seitas, a heresias que surge ou que já existe desde os primórdios e que hoje, na atualidade, vem com a nova roupagem. E você precisa ter o conhecimento bíblico, certo? Para você defender a sua fé quando chegarem situações onde você precise usar o seu conhecimento bíblico para defender aquilo que você crê, aquilo que você professa. Correto? Então, existe em nosso meio, infelizmente, essa grande deficiência. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Presley, que durante a sua ministração, certo, ele tocou nesse assunto e com muita veemência ele falou, protestou e realmente é uma verdade que, infelizmente, está ocorrendo nos dias atuais. O povo perece por falta de conhecimento.
O povo acha que qualquer zoada de guitarra, o povo acha que qualquer batida de instrumento musical é o pentecostalismo, é o Pentecostes. E se você parar para analisar, quem realmente medita na palavra de Deus, quem realmente está ali buscando o direcionamento da parte de Deus através da palavra, vai perceber que não é nada disso. Deixando claro aqui vos fala um pentecostal, graças a Deus, certo? Mas se você analisar na luz das Escrituras, não é nada do que está sendo explícito nas redes sociais. Nada. Observe. Vamos lá pelo seguinte detalhe, para o vídeo não ficar muito longo. Por que foi que Deus, pela sua bondade e misericórdia, e pelo seu querer, ele derramou a efusão do Espírito Santo justamente no dia de Pentecostes? É uma pergunta fácil, clara e objetiva. Se você analisar, você vai perceber que Pentecostes era a festa da colheita. Observe que há uma conexão com o dia. Ele escolhe o dia exato para derramar a efusão do Espírito. Quer ver um contraste interessante? Antes de Pedro receber a efusão do Espírito, tendo em vista que as pessoas não eram dotadas de um autoconhecimento, mas tinham um determinado conhecimento, isso eu quero deixar claro aqui, mas perceba que quando Pedro ele recebeu a efusão do Espírito, Deus ele o enrobusteceu, certo? A Pedro, fazendo com que Pedro ele viesse ter uma compreensão das Escrituras Sagradas, certo? Para estar ali esclarecendo até algumas coisas, como aconteceu, como Pedro falou ali com os fariseus da época. E observe a ministração da palavra que foi feita por Pedro após o derramamento do Espírito. Olha o soluço de quantas almas foram salvas através de um pequeno horário, quando Pedro saiu a pregar a palavra após receber a efusão do Espírito. O revestimento que Deus nos deu é nada mais, nada menos, para que nós viéssemos dar continuidade ao legado de Cristo, pregando a sua palavra com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais graça e principalmente com mais conhecimento. Então as pessoas têm trocado, vou dizer aqui numa linguagem bastante popular aqui da minha terra, as pessoas têm trocado as bolas, porque não entende, acha que o pentecostalismo só está baseado no mover, em um som de um louvor ritmado, numa batida de instrumento musical, e acha que o pentecostalismo só se resume nisso, quando nenhuma visão bíblica, o Pentecoste, a efusão do Espírito foi derramada para que vocês pudessem ter um revestimento de poder da parte de Deus através do Espírito Santo, para ter mais ousadia no pregar, no anunciar. Tá certo? Está aqui o meu posicionamento. Que Deus em Cristo continue abençoando suas vidas. Minha gratidão a todos. Forte abraço. Deus abençoe.